E numa dessas manifestações aí contra o governo, tinha uma pessoa, camarada lá, com uma camiseta, escrita assim: sou evangélico e comunista. E com uma placa assim levantada, fora o presidente da República. E aquilo me chamou a atenção. Por mais assim leigo, né, que a gente seja, a gente analista político, né, não acompanha isso aí tão de perto. Mas chamou a atenção, como é que alguém pode se autodeclarar evangélico e comunista, né? Por menos informações, cultura, né, que você tenha, a gente percebe que é uma coisa assim, incompatível uma com a outra, né? Então eu fui ver, né? Hoje a internet nos mostra tudo aí. Então, procurando conhecer um pouco mais sobre isso, eu vi que já existe um movimento, já tem tempo disso aí, né? Os comunistas cristãos. Embora seja uma aberração, existe esse movimento. E procurando mais, né, lendo mais, eu me deparei também com uma página de uma pessoa que se diz batista, evangélico e batista, né, que ensina ali que a Bíblia é socialista. Inclusive ele vende até cursos, né, ensinando isso, que a Bíblia é socialista. Não vou falar o nome dele aqui, nem a página, mas é fácil, é só buscar lá, né? Evangélico que se diz socialista ou que diz que a Bíblia é socialista. Então vou abrir aspas aqui que eu vou ler um pequeno trecho lá da página dele, que ele tenta ali provar, né, que a Bíblia, né, é socialista. Então ele diz assim, ó: amai ao próximo como a si mesmo. Você pode ser ateu, umbandista, agnóstico, católico ou professor, qualquer outra religião. Mas, se você sonha com um mundo diferente, mais justo, onde todas as pessoas têm o direito de viver com dignidade, você também é um adepto do grande ensinamento de Jesus. Afinal, é o amor pelo próximo que nos motiva a lutar contra a tirania, a injustiça e a desigualdade. Fecha aspas aqui. Então ele está dizendo que Jesus veio na Terra para lutar contra a injustiça, a tirania, né, e a desigualdade do mundo. E que Jesus era socialista, não é isso? Inclusive ele cita lá que a oração do Pai Nosso prova que a Bíblia, que Jesus é socialista, era socialista, né? Porque ali diz o pão nosso de cada dia. É como se esse pão fosse para todos, igualmente, né? Porque ali Jesus compartilhou o pão com todos, então todos têm a propriedade, o direito a ter esse pão, né? Então, por isso que Jesus é socialista, porque Jesus distribuiu o pão. Mas aí a gente começa a observar, né, que tem muitos irmãos nossos, crentes, né, que eles também acreditam que eles estão aqui para melhorar o mundo, para tornar esse mundo melhor, um lugar melhor para se viver, não é isso? Então que a cada dia as pessoas têm que trabalhar para ir eliminando as injustiças. É como se fosse assim, depois que estivesse tudo bem, tudo arrumado, a casa arrumada, Jesus fosse olhar lá em cima e falar assim: ok, agora que vocês já deixaram a casinha aí, a casa toda arrumada, eu posso voltar. Mas não existe nada disso, não. A Bíblia, a palavra de Deus, não diz nada disso. O que a gente vê é que esse mundo está caminhando assim, sabe, a passos largos para o juízo de fogo. E não tem nada que você, nem eu, nem ninguém possa fazer para mudar isso. Tudo que aqui foi construído, tudo que foi melhorado, tudo aquilo que o homem está fazendo ou faz no seu dia a dia, isso tudo aqui vai ser queimado. Você vai trabalhar para melhorar uma coisa que vai ser queimada, né? E a gente tem que entender que o que vai permanecer para sempre é aquilo que vai ser despachado para o céu. A palavra já diz, lá a traça não vai comer, não rói, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba, né? Jesus, quando ele esteve aqui, ele não se intrometeu em política, não é isso? Ele ficou aqui preocupado, né, lá no tempo dele, em mudar o governo, promover agitações, fazer passeata.
ele nos exortou, né, a nós sermos luz desse mundo, sal dessa terra, exemplos nessa terra, mas não para lutar contra as injustiças sociais, né? E esse mundo, o que a gente também não pode esquecer, que esse mundo rejeitou o nosso Senhor Jesus, né? Aquele foi sacrificado, ele apanhou, ele foi imolado ali em sacrifício a Deus, né? Aquele fogo do castigo de Deus caiu sobre Jesus, né? Para que todos aqueles que nele creem, assim, não virem um réu do juízo e do fogo eterno. Jesus não veio aqui para melhorar o mundo, né? Mas para resgatar as pessoas do mundo e colocá-las lá no céu, né? Mandá-las lá para o céu. Botar essas pessoas dentro, como se fosse um avião, um ônibus, e despachá-las para o céu. Essa foi a missão de Jesus, né? Jesus veio aqui para tirar o pecado do mundo, né? Resgatar e trazer de volta a glória de Deus. Ele não veio aqui para brigar contra governos, comunista, socialista, o que é. Enquanto esse dia não vem, né, da volta do nosso Senhor, qual é a nossa função aqui? É ficar brigando, discutindo e saindo em passeata? Não é. É dar nosso testemunho, né, com as nossas palavras e as nossas obras. É exercer o amor, né, a misericórdia. Jesus fez isso aqui, desempenhou isso aqui. Ele nos deixou a ordem para que a gente continuasse essa obra. A gente não pode ficar esperando aplauso, né? Porque ele mesmo disse, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria. É isso que ele falou? Se vocês pertencessem a esse mundo que você está querendo melhorar, esse mundo te amaria. Mas vocês não são desse mundo. Mas eu escolhi vocês, né? E vou tirar vocês do mundo. Por isso o mundo os odeia. E se o mundo me perseguiu, também perseguirão a vocês. Então esse lugar que você quer consertar, esse lugar te odeia. É isso? Eles odiaram a Cristo e te odeiam. E você quer consertar isso aqui, quer melhorar isso aqui. Então quando alguém pega a Bíblia, como essa pessoa, esse camarada dessa parte, né, e tenta usar a Bíblia, né, para legitimar as ideologias lá, socialista lá que ele tem, ele só está demonstrando que ele se autodeclara ali cristão, batista ali, mas ele não conhece nada. Ele não sabe nada dos ensinamentos de Cristo ali. Porque nós fomos exortados, né, mas não obrigados a admitir o que a gente tem com as pessoas. Ninguém nos obrigou, nós somos exortados, né? E isso é feito espontaneamente, né? Isso aí ninguém assinou um decreto, não é isso? Ninguém vai... Não, sabe, a gente não sofre uma coerção de ninguém, né? Isso não é compulsório, né? Não tem a lei lá. E o que a gente vê na Bíblia também, é a Bíblia dando respaldo, né, para que existam as propriedades particulares, privadas, né? A Bíblia reconhece a propriedade privada. Então ninguém é obrigado a dar nada a ninguém, né? A gente até vê aquela passagem lá em Ananias e Safira, quando eles quiseram passar assim por muito caridosos, muito bonzinhos, né? Aí venderam lá umas terras, né? Disseram que iam doar tudo, né, para os irmãos, e foram lá e doaram só uma parte e esconderam o resto. Muita gente usa essa parte aí para dizer que eles eram obrigados a distribuir tudo. Não era. Porque Pedro deixa isso aí bem claro, né? O problema deles não foi porque eles deram menos ou a metade, ou que eles tiraram uma parte ali. O problema foi por eles terem mentido para o Espírito Santo. A questão ali é da mentira. Porque Pedro disse, isso aí não era seu, o terreno não era seu, se você quisesse ficar com ele, você ficaria. Você vendeu, o dinheiro é seu. Você não é obrigado a trazer o dinheiro para dividir. Então, né, a questão ali foi da mentira. E aquele início ali do cristianismo, né, ele transformava as pessoas de uma tal maneira, né, ele entrava assim no coração dos cristãos, né, que os cristãos ali, os irmãos, eles ficavam assim desapegados a tudo, a propriedade, a tudo. Eles não tinham mais egoísmo de nada, né. Por isso que eles vendiam as coisas, dividiam tudo, né, tudo ali era em comum. É como se fosse até uma comunidade ali mesmo socialista, comuna, né, que vem aí do comunismo, vem dessa expressão aí, né? Eles viviam ali e repartindo e tudo era em comum a todos, né? Mas isso deu certo? Não deu.
A partir de Atos 6 a gente começa a ver ali, né? Ali começou algumas pessoas a ter privilégio sobre outros. E as pessoas começaram a reclamar, principalmente ali na distribuição de alimentos, né? Uns ganhavam mais, outros ganhavam menos. Isso acabou com aquela sociedade em comum ali deles, né? Isso não foi para frente, isso não prosperou. Então, quando você reparte ou dá algo para alguém, você não é obrigado a fazer isso. Você faz isso pelo grande amor que você tem no seu coração. O amor que Cristo nos ensinou. O próprio Paulo lá, escrevendo aos Coríntios, né, já estudou isso aqui. Paulo ali enaltecendo, né, a disponibilidade, o amor do coração ali dos Coríntios, para que eles dessem assim com alegria, né, que eles não tivessem, né, nenhum constrangimento, né? Cada um contribua segundo o que propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, né? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Ninguém é obrigado a dar nada por ele. Mas a questão, mais o tema, né, e o motivo principal da nossa reclamação é sobre o cristão, o crente ser um comunista. Não ter-se a mínima possibilidade disso acontecer. Aquela pessoa que estava com aquela camiseta, só evangélico e comunista, ou ele não é evangélico, nunca se converteu, ou é um evangélico que nunca se converteu, ou não é comunista, né? Ou é um comunista que está se aproveitando, né, para tentar trazer os evangélicos ali para o lado da causa dele. Por quê? Porque uma das bases do fundamento, né, do comunismo é o ateísmo. O comunismo é ateu, ele não crê em Deus, ele não tem Deus na vida deles. O próprio pai aí do comunismo, né? Comunismo científico, não sei como é que diz, né? O Karl Marx lá, ele já falou, né, que a religião era o ópio do povo. E ele foi além. Ele disse que Deus era um ser inventado pelos homens. Assim, nas entrelinhas ele falou isso, que eram covardes, que eles não tinham coragem suficiente para lutar as lutas dele, né? Então eles criaram um Deus para que esse Deus fosse lá e lutasse por eles. E quando eles conseguissem colocar, né, o comunismo em todo o mundo, todos os países fossem comunistas, o homem não ia precisar mais de Deus, porque já não existiriam mais desigualdades, né? Como se lá no partido ou no sistema de governo deles não existisse desigualdade. As cúpulas lá moram nos seus palácios, né? Tem seus bilhões, né? E o restante do povo na miséria. Existe lá a casta superior. Existe uma desigualdade. E o segundo ponto assim, que nos leva a ver esse conflito entre cristianismo e comunismo, ele vem, assim, é até terrível de falar isso, mas isso é um fato. O que eu vou falar é um fato. Eles até se engrandecem e têm orgulho disso, né? O comunismo, para ser implantado nos países, é através, eles creem, acreditam, que é através da luta armada. Que a implantação da justiça social, não é isso? E a luta de classes, ela é através da luta armada. Não é através de palavras, não é através de, né, democracia, não. É uma luta armada. E para implantar o comunismo, como eles implantou aí, tem uma meia dúzia de países aí, eles mataram mais de 100 milhões de pessoas, né? Isso é um fato. Eu não estou falando aqui algo que não sabe foi. Ou muito mais, talvez muito mais do que isso. Eles têm orgulho disso. Eles sentem prazer em falar isso, né? E Jesus é a paz e a vida. Jesus implantou o reino dele, está trazendo, implantando o reino dele através da vida, né? Aquele que crê em Jesus terá vida, e a vida eterna, vida em abundância, né? Aquele que crê em Jesus, não morre, mesmo que morto, viverá. É totalmente o oposto. Um lado implanta a sua ideologia através da morte, né, e da violência. E o outro lado implanta a sua ideologia, o seu reino, através do amor e da vida. As trevas com a luz, né? Não se mistura, é o óleo com a água. É isso? Lá em Filipenses 4, 7, 8 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Esse é o reino de Deus. É tudo aquilo que é justo, que é honesto, que é puro, né? Que tem virtude. Né? Isso é Deus, é o reino de Jesus. E o outro lado, o mundo, a política, né? Infelizmente é assim. Não é nada disso, é tudo o oposto disso. É violência, é morte, é depravação, é isso, é aborto, é assassinato, violência. Jesus veio para dar liberdade para o homem. E lá nos regimes comunistas fazem o quê? Você perde seu direito de viver. Então a pessoa que se diz cristão e comunista, ele está totalmente fora assim, da realidade do mundo. Jesus já falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai não ser por mim. Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Jesus, ainda que morto, viverá. Né? E Jesus disse, quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? A gente tem que crer nisso. Então, a gente tem que entender que a pessoa tem que fazer uma escolha, ou é comunista ou é cristão. Tá? Não existe assim, nenhum regime, né, um sistema que, assim, ditatorial, né, opressor, né, que respeita ou leva em consideração assim, quem se opõe a ele. Uma das características do comunismo é a opressão, né, ideológica. Né? Lá você é ensinado desde criança, né, a não crer em Deus. Como é que você é um cristão comunista? Se você for num desses países aí, hoje tem Coreia do Norte, né, Laos, China, Rússia, Cuba, né, são 5 ou 6 países comunistas. Todos eles são fechados. Você vai lá, ninguém crê em Deus. Nós temos irmãos lá fazendo a obra, trabalhando, mas é difícil. Aquilo já está entranhado na cabeça deles. Né? Então, quer dizer, como é que faz? Né? Como é que você vai ser um cristão? Né? Então, assim, essa ideia dessa pessoa aí, de um cristão possa apoiar o comunismo, é totalmente absurdo. Essa ideia é totalmente absurda. Porque, assim, o ateísmo é parte assim, integrante do alicerce do comunismo. Né? Eles camuflam, eles tentam camuflar, vão se adaptando, né? Algumas doutrinas aos lugares ali. Né? Mas não tem a mínima condições de uma pessoa ser cristão e se declarar comunista. Né? Outros sistemas aí também são acusados de oprimir o povo. O pessoal de direita então também são acusados. Países, né, de direita que eles só se interessam pelo povo deles, né, em detrimento a outros povos. Né? Então são chamados de imperialistas. Né? Mas pelo menos eles cuidam do povo deles. O comunismo matou 100 milhões de pessoas do próprio povo, do próprio país. É isso tem que ser levado em consideração também. Né? E a questão aqui, que eu estou falando, né, é defendendo direita, esquerda, né? Não é nada disso. Né? Mas é incompatível você ser de esquerda, comunista e cristão. Tá certo? Então é um erro, uma ilusão, né? Achar que o cristão está nesse mundo para consertar o mundo. Ou que algum sistema de governo possa também vir resolver os problemas desse mundo. Pobreza, né? É muito falado isso. Né? Cristão a favor dos pobres, né? O próprio Jesus falou, né? Os pobres sempre o tendes convosco, né? Então, quer dizer, não é porque isso é bom, que eles falam isso, né? De acabar com a pobreza, que isso é bom que vai funcionar. Né? É isso. Isso aqui foi entregue, né? Pelos homens de mão beijada para Satanás. O homem entregou isso para Satanás. Então você não vai esperar que vai sair nada de bom isso aqui. Né? Então a gente não deve se enganar, né? Pensando que, sabe, a gente está aqui para melhorar nada. Não é isso. Não existe isso. Não tem a menor condição. Né? Essa atitude que essa pessoa está tomando ali, ele simplesmente está se associando a incrédulos. Né? Então, quer dizer, nós vemos isso na Bíblia, lá, entendeu? Todas as vezes que alguém de Deus, do povo de Deus, né,
se juntava com incrédulos, o fim era terrível. O fim era terrível. Né? Então a gente tem que ter consciência da obra que nós temos para fazer aqui. Não é isso? Não é para melhorar o mundo, é para pregar o reino de Deus. Para que Jesus tenha a possibilidade de vir e tirar você do mundo. Desse mundo que vai queimar. Né? Vai começar a cair estrela aí, meteoros, vai começar. Tá? Vulcões, terremotos. Não espere coisa boa aqui. Então não adianta ficar tentando construir coisa boa aqui, que isso vai acabar. Né? Então, que a gente possa refletir nisso aí, hoje em dia. Um assunto de política que não é do meu interesse ficar aqui falando, mas eu fiquei chocado, né? Porque com esse mundo a gente não se choca com mais nada, né? Mas eu achei assim de uma ignorância tão grande alguém se denominar cristão comunista, que eu não podia perder a oportunidade de vir aqui, né, falar. Então, espero que os irmãos tirem proveito dessa reflexão e fiquem todos com Deus.